Quais são as atribuições da Polícia Judiciária? Bom, a atribuição principal da Polícia Judiciária é realizar investigações criminais que vão embasar ações penais que são promovidas pelo Ministério Público, não é? Perante o Poder Judiciário. De modo que, em síntese, Polícia Judiciária é a polícia que realiza investigações criminais, que dá curso a inquéritos policiais que vão embasar, que vão servir de base para a denúncia do Ministério Público ao Poder Judiciário. Quando ela foi criada e por que ela tem esse nome? Porque ela justamente ela está ligada ao Poder Judiciário. Ela serve de base às ações penais públicas, de sorte que o nome é adequado, Polícia Judiciária. É importante até uma questão. Por que essa Polícia Judiciária, que está umbilicalmente ligada ao Poder Judiciário, por que ela não está no Poder Judiciário e sim funcionalmente, não é, em termos institucionais, no Poder Executivo? Eu acho que é uma falha. Mas veja, outro dia eu comentava com os amigos a respeito da Polícia Federal, da polícia de ontem, da Polícia Judiciária de ontem, da Polícia Judiciária de hoje e da Polícia Judiciária do futuro. A Polícia Judiciária de ontem era uma polícia quase sem controle. Era uma polícia que se sustentava não na neutralidade que deve ser característica de uma autoridade, principalmente da autoridade que exerce polícia judiciária. Chegavam até a dizer que era quase que um monstro a polícia anterior à Constituição de 1988. Essa polícia se aperfeiçoou muito. Os delegados, no meu estado natal, Minas Gerais, os delegados comumente eram nomeados pela política local, eram muitas vezes oficiais reformados das polícias militares e cidadãos locais, eram considerados até delegados de calça curta. É claro que uma polícia, nestes termos, não mantém aquela neutralidade que deve ser a sua característica. Eu costumo dizer, por que é da exclusiva responsabilidade da Polícia Judiciária realizar investigações que vão embasar ações penais, que vão servir de bases para a denúncia do Ministério Público? Justamente porque a polícia não tem partido, ela é neutra, ela é imparcial. Já o Ministério Público não é parte, portanto ele tem interesse. A parcialidade é inerente à parte. Pois bem, mas eu dizia, essa polícia foi muito aperfeiçoada. No meu estado natal, hoje, em todo o Brasil, todo delegado de polícia, toda autoridade policial, delegado de polícia, ingressa na carreira mediante concurso público. São bacharéis em direito. Portanto, já se conseguiu, já se deu um grande passo a polícia de hoje. Mas nós sustentamos que é preciso aperfeiçoá-la. E haverá realmente, será um passo o dia que a Polícia Judiciária integrar o Poder Judiciário. Integrar o Poder Judiciário. Eu tenho até, sabe,
uma ideia, eu tenho sustentado a tese de que poderíamos ter o juizado de instrução. Então, veja, cada delegacia poderia ter um juiz. Quer dizer, quantos delegados poderiam ser juízes? Juízes do juizado de instrução? Porque hoje há um problema. Veja, o inquérito é feito pela autoridade policial, pelo delegado, é presidido pelo delegado de polícia, seja federal, seja polícia civil estadual. Muito bem, mas ele faz a instrução, não é? Com a neutralidade que é característica de uma autoridade, não é? Coleta as provas e remete aquilo para a justiça. Então o Ministério Público toma conhecimento e, se entende que está regular, oferece a denúncia. Agora, vai se repetir tudo que se fez na polícia. E muitas vezes, no momento em que vai se repetir, a testemunha já desapareceu, a perícia que se pode fazer já praticamente não tem mais oportunidade, porque muita coisa já desapareceu, já pereceu. Por que não fazer isso de uma vez só? Não é? Então, teríamos em cada delegacia uma vara criminal, a polícia investigando, ali também o Ministério Público supervisionando, exercendo aquele controle externo que a Constituição lhe confere, e em seguida aquele mesmo juiz poderia julgar, ou se entender que aquele que coleta as provas não deve julgar, passaria para um juiz mais experimentado. Eu acho que teríamos um grande desenvolvimento, uma caminhada profícua com a finalidade de extinguir isto que existe, que é a impunidade. Não é? Precisamos, portanto, pensar na polícia do futuro, na justiça criminal do futuro. E esse sistema da polícia judiciária, ele só existe nesse modelo aqui no Brasil? Teriam outros exemplos de outros países que talvez servissem de exemplo, de modelo, para que o Brasil mudasse? Você tem, por exemplo, na Europa quase toda, na Europa Ocidental quase toda, não é? Portugal, Espanha, França, Itália, o sistema do juizado de instrução. Na Itália é um pouco diferente, porque na Itália, como também em Portugal, na Espanha, na França, o Ministério Público é considerado magistrado. Então ele tem uma atribuição bem maior da Itália, o magistrado, Ministério Público. Mas, por exemplo, na França, na Espanha, em Portugal, temos o juizado de instrução. Você tem autoridade policial, tem autoridade judiciária, tem um membro do Ministério Público. Agora, só que é praticamente quase que de modo imediato que se tem um julgamento. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Nos Estados Unidos, o Ministério Público conduz a investigação com a polícia e ele sugere, ele promove, pede diligências. O MP, no Ministério Público nos Estados Unidos, é um pouco diferente. O Ministério Público é eleito, o Procurador-Geral é eleito. Você tem os agentes que não são eleitos. Mas o Procurador-Geral costuma ser eleito. Quer dizer, não é membro da carreira.
Então, agora, inquérito policial nos moldes brasileiros só conheço aqui no Brasil. E agora, a gente falou do Ministério Público, né? Mas qual é o papel dele no trabalho da Polícia Judiciária? Olha, o Ministério Público no trabalho com a Polícia Judiciária, ele pode requerer diligências, pode requerer a abertura do inquérito policial. Alguns sustentam que ele deve proceder assim, requerendo ao juiz a abertura. Eu não chego a tanto. Eu acho que ele pode sim requerer diretamente a autoridade policial. Então, a investigação é da Polícia Judiciária. O Ministério Público requer diligências, requer a abertura do inquérito e realiza o controle externo da atividade policial, conforme estabelece a Constituição. Mas quem faz as investigações é a autoridade que tem a característica da neutralidade, autoridade policial, portanto. O Ministério Público, de certa forma, supervisiona externamente, exercendo aquilo que chamamos de controle externo.